Meus amigos, o Brasil fracassou no combate ao novo coronavírus. Este é o tema que nós pretendemos abordar a partir deste momento. O que pretendemos efetivamente fazer a partir deste momento, além de demonstrar o fracasso do Brasil no combate ao novo coronavírus, é também apontar o que fazer para eliminar as causas desse fracasso. Bem, antes de apontar o que fazer para eliminar as causas do fracasso do Brasil no combate ao novo coronavírus, é importante que façamos uma análise do que está acontecendo no nosso país. Inicialmente, é importante observar que o Brasil tem uma média móvel de 1.000 mortes por Covid-19 por dia. A média móvel de novos casos volta a bater recorde no Brasil. O Brasil contabilizou um total de 207.160 óbitos e 8.326.115 casos de Covid-19. O país registrou 1.151 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 207.160 mortes desde o começo da pandemia. Este é o quadro do Brasil desde que a pandemia se instalou em nosso país. A variação foi de 42% a mais em comparação com a média de 14 dias atrás. Então veja a gravidade do problema, indicando tendência de crescimento nas mortes pela doença. A situação em Manaus é dramática. Está faltando até oxigênio. Logo no início da pandemia faltava respiradores, mas agora está faltando até oxigênio, que é utilizado exatamente para fazer frente ao problema que os doentes se enfrentam com a Covid-19. Então, sem oxigênio, pacientes dependem de ventilação manual para sobreviver em Manaus. Estes resultados demonstram fracasso. É um exemplo cabal do fracasso no combate ao novo coronavírus no Brasil. Está demonstrado por esses números que há pouco lhes apresentei que as políticas adotadas até o momento pelos governos estaduais e municipais do Brasil são insuficientes para combater o avanço do novo coronavírus e que medidas mais efetivas precisam ser operacionalizadas com urgência para reduzir o número de contaminados e mortos pelo vírus no Brasil. Veja que eu lhes falei que as políticas adotadas até o momento pelos governos estaduais e municipais do Brasil são insuficientes. Mas veja que eu não falei de políticas do governo federal, porque elas não existem. A não ser o período do Mandetta, quando ministro da Saúde, quando se esboçou uma ação no sentido de propor políticas de saúde para combate ao novo coronavírus, mas a partir daí, simplesmente, o Ministério da Saúde deixou de existir. Se tornou inoperante. E essa inoperância, ela se materializou, digamos assim, na presença de um general de exército no comando do Ministério da Saúde. E essa inoperância atingiu limites, eu diria, absurdos, simplesmente pela falta de iniciativas no sentido de viabilizar vacinas em nosso país. Quer dizer, diferentemente do que foi feito em vários países do mundo, quando os governantes
se articularam com os fabricantes de vacinas no sentido de suprirem a necessidade de seus países, no Brasil a inação foi total, absoluta. A não ser o contato com a Oxford AstraZeneca, simplesmente o governo federal se manteve equidistante do problema da vacina. E o resultado é que, a não ser a Coronavac, por iniciativa do governador João Dória, de São Paulo, o Brasil simplesmente não tem garantia de que a Oxford AstraZeneca suprirá suas necessidades em termos de vacina no país. De modo que este é um exemplo cabal da irresponsabilidade do governo federal no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Portanto, as intervenções empregadas no Brasil no combate ao Covid-19 até o momento têm sido insuficientes, porque estão aquém dos bloqueios generalizados e obrigatórios implementados em partes da Ásia, que provaram ser altamente eficazes para conter a disseminação do vírus. Isso se aplica não só à China, como também à Coreia do Sul e ao próprio Japão, que foram os países que também enfrentaram o novo coronavírus e tiveram sucesso na contenção da propagação da pandemia. Há necessidade imperiosa do rompimento da cadeia de transmissão do vírus como essencial para controlá-lo e impedir seu crescimento exponencial, que incluiria, além da vacinação em massa, repito, vacinação em massa, a rápida adoção de medidas comprovadas de saúde pública, incluindo testes, é preciso que os testes sejam realizados, isolamento de casos, os casos de pessoas infectadas serem isoladas, e maior distanciamento social para conter o impacto da pandemia. Nada de flexibilização social, nem flexibilização econômica, que no final não vai significar propagação da doença. E esse surto da pandemia que nós estamos enfrentando no Brasil e também em outras partes do mundo se deve exatamente a esse esforço de flexibilização, a concessão que os governos adotaram sobretudo ao setor empresarial, no sentido de promovendo a flexibilização social, manter a economia operando. Mas o resultado é o que está aí. A flexibilização social para atender necessidades da economia gerou exatamente esse surto do vírus, não só no Brasil, mas também em outras partes do mundo. E, evidentemente, são essas medidas de saúde pública que achatariam a curva de contaminados, o que diminuiria a sobrecarga nos hospitais e, por consequência, reduziria o número de mortes por Covid-19. Pode-se concluir, pelo que aconteceu no Brasil, que se tratou de ato irresponsável ter havido a retomada da atividade econômica de forma prematura, porque causou sofrimento da população e mortes desnecessárias. Alguns governadores e prefeitos decidiram flexibilizar o isolamento social para evitar o colapso do sistema econômico. Ao evitar o colapso da economia, o sistema de saúde do Brasil está sendo levado a colapso. A taxa de ocupação de UTIs em várias cidades do Brasil já estão próximas do limite. Manaus eu não falo, eu nem comento sobre Manaus porque a situação lá é calamitosa.
O correto, pelo que eu pude observar a partir das experiências de vários países do mundo, sobretudo dos países asiáticos, a China em particular, o correto seria os governantes do Brasil terem colocado, desde o início, as cidades e regiões em lockdown, ou seja, o fechamento total, as quais só deveriam ser liberadas gradativamente, da mesma forma como ocorreu na China, com a população usando máscara, sendo submetida a constantes medições de temperatura, além da população ser controlada por meio de um código que eles criaram lá, chamado QR, de saúde municipal, que funciona como passaporte de imunidade. Em diversas cidades chinesas, há um QR para cada habitante, informando sua condição de saúde, com base tanto em declarações próprias, quanto em dados de que o governo dispõe. Assim, os cidadãos recebem códigos marcados em verde, amarelo ou vermelho. Somente os residentes com código verde podem circular livremente pela cidade. Os portadores de códigos amarelo e vermelho devem se manter em quarentena e se registrar diariamente numa plataforma de internet para prestar informações, até obterem o código verde. Isto não foi feito no Brasil. Praticamente não existiu testes. Poucas foram as pessoas que foram testadas efetivamente no Brasil. E esta é uma das razões pelas quais a quantidade de infectados e mortos foram crescentes ao longo do tempo. Além dessas medidas a serem adotadas por estados e municípios, medidas similares a essas adotadas, por exemplo, na China, deveria ser distribuída renda pelo governo federal para as populações, sobretudo as vulneráveis, para evitar que, por necessidade de sobrevivência, elas fossem obrigadas a sair de suas residências para trabalhar em escritórios ou nas ruas. Em outras palavras, o governo federal deveria pagar as pessoas para não saírem às ruas, para não contaminarem ou serem contaminadas pelo vírus. As medidas adotadas pelo governo federal para ajudar as empresas, especialmente as micro, pequenas e médias empresas, para sobreviver neste momento de queda de suas receitas, bem como aos estados e municípios, para evitarem sua insolvência devido à queda na arrecadação de impostos, tudo foram insuficientes. E com relação a essas medidas que foram adotadas durante o ano de 2020, elas não vão ser continuadas neste ano de 2021. Simplesmente o governo federal não vai ajudar nem as pessoas nem as empresas a fazerem frente às suas dificuldades, nem também aos municípios e estados que enfrentem dificuldades. O insucesso no combate ao novo coronavírus no Brasil pode ser atribuído à falta de ação coordenadora do governo federal. Este é primeira causa, grande causa do insucesso no combate ao novo coronavírus no Brasil. A condição indispensável para o Brasil vencer a guerra contra o novo coronavírus é o governo em todos os níveis e a população estarem unidos contra o inimigo comum. Isso não tem acontecido, porque lamentavelmente o presidente da República, Jair Bolsonaro, se colocou contra o isolamento social da população, desrespeitando sistematicamente todas as medidas restritivas à aglomeração de pessoas, adotadas por governadores e prefeitos, sob o pretexto de que seria preciso salvar também a economia brasileira da debacle, e também contra a vacina e a obrigatoriedade da vacinação em massa da população. A crítica à situação atual está a exigir a imediata vacinação em massa da população brasileira, que é a única maneira de erradicar a Covid-19.
Não há outra forma de erradicar a doença. A vacina é a única arma que temos para usar, visando erradicar o novo coronavírus. É importante observar que ao longo da história, as vacinas ajudaram a reduzir expressivamente a incidência de gripe, catapora ou varicela, cachumba, dengue, febre amarela, hepatite, rubéola, sarampo, varíola, herpes simples, raiva, pólio, sarampo e tétano, entre várias outras doenças. Hoje as vacinas são consideradas o tratamento com melhor custo-benefício em saúde pública. É lamentável um governante como Bolsonaro se contrapor a uma arma que tem demonstrado sua eficácia no enfrentamento de várias doenças ao longo da história. É preciso observar que a vacinação em massa só produzirá seus efeitos a médio e longo prazo. Esse é um ponto que é importante observar. Tem muita gente que acha que se vacinou, está resolvido o problema. É preciso que não só cada um individualmente se vacine, mas é preciso que haja uma vacinação em massa da população. Toda a população, ou grande parte da população brasileira, seja vacinada. Porque os seus efeitos só serão produzidos a médio e longo prazo. O efeito não será imediato, como muita gente imagina, que tomou a vacina, o problema dele está resolvido. Isso não é verdadeiro. É preciso que todos sejam vacinados. Essa é a condição para que nós possamos evitar a propagação do vírus em nosso país. O fato da vacinação em massa só produzir efeitos a médio e longo prazo exige que a curto prazo, observe bem, a curto prazo, sejam adotadas medidas de lockdown para paralisar o crescimento do número de infectados e de mortos no Brasil, que deveria ser adotado especialmente em cidades e regiões críticas, do ponto de vista da capacidade de atendimento do sistema de saúde. O uso obrigatório de máscara facial pela população, que seria submetida a constantes medições de temperatura. É preciso que haja medição de temperatura e ser controlada a fim de isolar os infectados do restante da população. Somente os não infectados circulariam livremente pelas cidades. Os infectados pelo Covid-19 devem se manter em quarentena até serem liberados. É preciso observar que o rompimento da cadeia de transmissão do vírus só acontecerá, portanto, com a vacinação em massa da população brasileira, que enquanto ela não se realizar na plenitude, teriam que ser adotadas medidas radicais, a curto prazo, como as adotadas na China, como lockdown, com isolamento de Wuhan, epicentro do vírus, lá, a cidade de Wuhan, foi isolada do resto do país para evitar a disseminação do novo coronavírus. Uma das medidas eficazes para evitar a propagação do vírus é isolar. Se uma cidade, por exemplo, como Manaus, está com problemas sérios em termos de disseminação do vírus, então ela tem que ser isolada do resto do país. Isso se aplicaria também a outras cidades cujo nível de infectados e de mortos é crescente. Então, como eu disse, além do lockdown, deveriam as pessoas serem submetidas a testes em massa, nos mesmos moldes do adotado na China, para identificar quem deveria ficar em quarentena e quem deveria ser liberado para a convivência social. Deveria haver rígido controle na circulação de pessoas, na entrada e saída das cidades e regiões em lockdown.
com a realização de testes para verificar se estão ou não contaminados pelo novo coronavírus. Estas seriam as medidas para evitar o colapso do sistema de saúde. O que eu observo é o seguinte, é evidente que a vacinação só vai produzir efeitos a médio e longo prazo. Mas a curto prazo é preciso que sejam adotadas medidas. Porque se não forem adotadas essas medidas, então haverá o colapso do sistema de saúde. Então essas medidas seriam as medidas para evitar o colapso do sistema de saúde e proporcionar as condições para que as atividades econômicas possam ser retomadas o mais rapidamente possível. Para essas medidas serem bem-sucedidas e resultarem no sucesso no combate ao novo coronavírus, no Brasil, urge a ação coordenadora do governo federal. E aí é onde está o problema. A condição indispensável para o Brasil vencer a guerra contra o novo coronavírus é o governo em todos os seus níveis e a população estarem unidas contra o inimigo comum. Isso nós já falamos há pouco. Além de atuar no sentido de destruir o esforço de governadores e prefeitos para combater o novo coronavírus, o governo Bolsonaro não agiu com a urgência necessária no plano econômico com a liberação dos recursos financeiros que dispunha aprovados pelo Congresso Nacional para ajudar as populações vulneráveis e combater a fome, ajudar as empresas em geral para não serem levadas à falência e também aos estados e prefeituras municipais para evitar sua insolvência. Então, além de não combater o novo coronavírus, não colaborar nesse sentido, no sentido de evitar sua propagação, também não ajudou nem as pessoas, nem as empresas, nem os estados e municípios no sentido de enfrentar essa situação difícil em que o país passou a se defrontar a partir da propagação do novo coronavírus. Pelo que nós acabamos de expor, fica bastante claro que o Brasil precisa urgentemente de alinhamento estratégico do governo federal com os estados e municípios nas ações de saúde com as de natureza econômica para combater o novo coronavírus. Esta é mais uma das razões pelas quais é necessário o impeachment imediato de Jair Bolsonaro da presidência da República, com sua substituição pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que seria mais qualificado para desempenhar o papel de comandante-geral no combate ao novo coronavírus. As lideranças políticas de todos os partidos precisam atuar o mais rapidamente possível para afastar Bolsonaro do poder, para evitar o desastre humanitário e econômico que se vislumbra no país. O desastre humanitário significa o avanço no número de contaminados e mortos pelo novo coronavírus no Brasil. E o desastre econômico significaria a economia brasileira ser levada à bancarrota, como já está acontecendo. Até as multinacionais que se instalaram no país, como a Ford, a Sony, já saíram do país, simplesmente porque não acreditam na possibilidade do país retomar sua atividade econômica. Inclusive, na manifestação da Ford, isso fica bastante claro, as razões pelas quais fechou todas as suas atividades no Brasil. Portanto, meus amigos, é chegado o momento de algo ser feito no sentido de evitar o desastre humanitário de um lado e o desastre econômico de outro. Espero que essa mensagem que lhes trago seja esclarecedora desse grave problema que nosso país enfrenta. Um grande abraço para todos.